Há um poder escondido nas páginas da palavra que pode transformar completamente a sua vida financeira. Um poder que não depende do governo, do salário, nem das circunstâncias. Um poder que vem do próprio trono de Deus. Hoje eu quero te mostrar que não é tarde demais para prosperar, que Deus ainda quer te levantar e te colocar em um lugar de honra e abundância. Mesmo que tudo pareça desabar ao seu redor, há uma promessa viva te esperando. O mesmo Deus que fez José sair da prisão para governar. Uma nação pode fazer o impossível acontecer na sua vida. Mas atenção, esta mensagem não é para quem duvida. É para quem está pronto para dar um passo de fé, mesmo que as forças pareçam ter acabado. Você está disposto a crer? Então fique comigo até o final, porque Deus vai falar com você de forma profunda. Aproveite agora e se inscreva neste canal, curta este vídeo e prepare o seu coração, porque a partir de hoje você vai entender o que é viver debaixo do favor divino. Não é coincidência você estar aqui. É o próprio Espírito Santo te chamando para uma nova estação. Existe uma unção de prosperidade sendo liberada. E se você receber essa palavra com fé, nada mais poderá impedir o que Deus já determinou sobre a sua vida. Você tem sentido o peso das contas que nunca acabam? A angústia de ver o dinheiro escorrendo pelos dedos, mesmo quando trabalha duro todos os dias? Talvez você olhe para os outros prosperando e se pergunte: por que comigo nunca dá certo? O coração dói quando o salário acaba antes do mês, quando os sonhos parecem cada vez mais distantes e quando o medo do amanhã tenta sufocar a fé. Muitos oram, pedem ajuda, fazem de tudo, mas continuam presos em um ciclo de escassez. A verdade é que o inimigo sabe que, se ele conseguir te manter na falta, ele enfraquece tua esperança e rouba tua paz. Quantas vezes você já pensou em desistir, achando que Deus te esqueceu? Mas Ele não te esqueceu. Ele está apenas esperando o momento certo para virar a chave da tua vida. Hoje. Pode ser esse dia. A fé é o que muda tudo. E se você continuar comigo, vai descobrir que a Bíblia já revelou o segredo que liberta da pobreza, cura as feridas da alma e abre as portas da abundância. Não saia daqui sem antes se inscrever e curtir, porque a palavra que você vai ouvir agora pode ser o divisor de águas que muda toda a tua história. Existe um segredo antigo, escrito há milênios, mas ignorado por muitos. Um princípio espiritual que não muda, que não depende de tempo, crise ou governo. Está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 18, onde está escrito: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirir riquezas. Perceba, a Bíblia não diz que Deus dá o dinheiro pronto. Ele dá força, sabedoria e direção para conquistar. Isso muda tudo. Muitos pedem prosperidade, mas poucos pedem discernimento para usar o que já têm. A verdadeira riqueza começa quando o coração entende que Deus é a fonte, e não o salário, nem o patrão, nem a sorte. Quando você começa a enxergar que existe um propósito maior por trás do teu esforço. A prosperidade bíblica não é acúmulo, é fluxo. É quando o que chega em tuas mãos se multiplica, porque está alinhado com o propósito divino. Salomão não pediu ouro, pediu sabedoria. E o resultado foi uma abundância que nenhuma geração superou. O segredo é colocar o reino em primeiro lugar, e tudo o mais virá naturalmente. Não é sobre ter muito, é sobre ter o suficiente para cumprir o propósito de Deus e transbordar na vida dos outros. Quando você honra o Senhor com o que tem, Ele abre portas que ninguém pode fechar. Essa é a chave que estava diante de nós o tempo todo. Lembrar-se de Deus em cada decisão, em cada semente, em cada escolha. E se você está entendendo essa revelação, declare aí nos comentários: eu tomo posse da força que vem de Deus. E continue comigo, porque o que vem a seguir vai firmar essa verdade dentro do seu espírito. O que você está ouvindo agora não é uma teoria humana. Não é simpatia nem autoajuda, muito menos superstição.
é palavra viva, é promessa eterna, saída da boca do próprio Deus. Desde o princípio, o Senhor estabeleceu que a obediência à sua voz traz prosperidade. Está escrito em Josué capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Perceba a ordem divina: meditar, obedecer e prosperar. Não é mágica, é princípio espiritual. A Bíblia é um manual de sucesso para quem crê e pratica. Quando você decide alinhar suas ações com a vontade de Deus, o céu começa a cooperar com o teu esforço. Portas se abrem, ideias surgem, pessoas certas aparecem. E não é coincidência, é cumprimento de promessa. Há uma diferença entre quem tenta prosperar sozinho e quem caminha com o respaldo do Criador. Aquele que anda na direção de Deus não precisa forçar nada. O favor o persegue. É como está escrito no Salmo 23. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você não vai mais correr atrás de bênção. A bênção é que vai correr atrás de você. Mas para isso é preciso crer e permanecer firme, mesmo quando o cenário ainda parece contrário. O ouro e a prata pertencem ao Senhor, e Ele sabe o momento certo de colocá-los nas mãos de quem está preparado espiritualmente para administrar com sabedoria. Existem pessoas comuns, simples como eu e você, que descobriram esse princípio e tiveram a vida completamente transformada. Eu quero te contar 3 histórias reais que provam que a palavra de Deus nunca volta vazia. A primeira é a de Dona Lúcia, uma mulher de fé que vivia com o coração apertado. Trabalhava duro vendendo pães e doces, mas nunca sobrava nada. Cansada de ver as contas se acumulando, ela decidiu colocar Deus em primeiro lugar em tudo o que fazia. Separava a primeira parte do lucro, agradecia e orava com gratidão. Em poucas semanas, começou a receber encomendas maiores e os clientes multiplicaram. Hoje, ela sustenta a família com tranquilidade e ainda ajuda outras mulheres a empreender. Ela sempre diz: quando eu entendi que a prosperidade vem de Deus, tudo começou a fluir. O segundo exemplo é Seu Raimundo, um homem do interior que passou quase toda a vida endividado. Ele ouvia mensagens sobre fé, mas achava que era tarde demais para ele. Um dia, ao meditar em Josué capítulo 1, decidiu que obedeceria à palavra, não importava o tempo que levasse. Começou a anotar cada gasto, a orar antes de qualquer decisão e a agradecer mesmo quando parecia faltar. Pouco a pouco, viu as portas se abrirem, pagou as dívidas, restaurou a paz em casa e hoje testemunha que foi Deus quem ensinou a prosperar com sabedoria. E o terceiro testemunho é o de Marina, que acreditava que nunca teria sucesso porque cresceu ouvindo que dinheiro era coisa de gente gananciosa. Quando ela descobriu em Provérbios que a alma generosa prosperará, algo mudou dentro dela. Começou a ajudar discretamente famílias carentes, mesmo tendo pouco. E o que aconteceu? Em menos de um ano, recebeu uma proposta de trabalho que triplicou sua renda. Ela entendeu que quando o coração se abre para dar, o céu se abre para devolver multiplicado. Essas histórias mostram que a prosperidade não é sorte, é consequência de obediência e fé. E o mesmo Deus que fez isso por eles está pronto para fazer por você. Ele não tem filhos prediletos, tem filhos obedientes. Se você crer e aplicar esses princípios, o próximo testemunho pode ser o seu. Declare agora mesmo: eu sou o próximo milagre de prosperidade. Chegou a hora de mudar a forma como você pensa, fala e enxerga a si mesmo. A pobreza não começa na carteira, começa na mente. A escassez não está nas circunstâncias, está nas crenças. Enquanto você acreditar que riqueza é impossível, que Deus quer te ver lutando, que nascer pobre é destino, você continuará preso no mesmo ciclo. Mas a palavra de Deus diz o contrário.
Em Romanos capítulo 12, versículo 2, está escrito: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa que a mudança começa dentro de você. Você não é o que o sistema diz. Você não é o que os boletos dizem. Você é filho de um rei, herdeiro de promessas eternas. O inimigo quer te convencer de que a escassez é o normal, mas Deus te chama para viver em abundância. Quando você muda a mentalidade, a vida começa a responder de outra forma. A fé verdadeira é enxergar a abundância antes de vê-la com os olhos naturais. Pare de declarar derrota. Pare de dizer, eu não posso, eu não consigo, nada dá certo para mim. Essas palavras são sementes que alimentam o deserto. Comece a dizer, eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou escolhido por Deus. A sua boca tem poder e o céu se move quando você fala com fé. Então, se inscreva agora, firme o coração e tome posse da nova identidade que o Senhor está revelando a você. Não aceite menos do que foi prometido. A escassez não é o teu fim. É apenas o cenário onde Deus vai mostrar que continua sendo o mesmo Deus de milagres. Agora que você entendeu o princípio e mudou a forma de pensar, é hora de agir. A fé verdadeira sempre se manifesta em atitudes. Não adianta apenas ouvir e se emocionar, é preciso colocar em prática. E eu quero te ensinar um ato simbólico de fé que já transformou a vida de milhares de pessoas. Todos os dias, assim que acordar, antes de olhar o celular, faça o seguinte: feche os olhos e diga com convicção: Senhor, eu reconheço que o Senhor é a minha fonte. Tudo que eu tenho e tudo que eu sou vem de Ti. Hoje eu decido viver com gratidão, generosidade e sabedoria. Depois pegue uma folha e escreva 3 motivos pelos quais você é grato e 3 áreas nas quais você quer ver prosperidade. Não escreva como quem pede, mas como quem já recebeu. Por exemplo, não diga, não quero sair das dívidas. Diga, agradeço porque já vivo em liberdade financeira. A gratidão é uma chave espiritual que abre portas invisíveis. Durante o dia, pratique a generosidade. Pode ser um elogio, uma ajuda, um gesto, uma oferta. O importante é manter o coração aberto para o fluir da bênção. Deus multiplica o que encontra em movimento. E antes de dormir, leia Provérbios capítulo 11, versículo 25, e declare: a alma generosa prosperará, e aquele que regar também será regado. Faça isso por 7 dias seguidos, sem murmurar, sem reclamar e sem desistir. Você vai perceber que algo começa a mudar dentro de você e logo depois ao redor de você. Porque quando o espírito se alinha ao propósito, o natural é obrigado a obedecer. E se você crer nisso, escreva agora nos comentários: eu vou viver esse princípio com fé. Agora imagine comigo, feche os olhos e veja-se livre das dívidas, com o coração leve e a mente em paz. Veja o dia em que você não precisará mais escolher entre pagar uma conta ou fazer algo que ama. Veja o sorriso no rosto da sua família, o alívio em poder abençoar outras pessoas, o prazer de dormir tranquilo sabendo que Deus te sustentou. Veja a tua mesa farta. Veja os teus projetos prosperando. Veja oportunidades surgindo onde antes havia portas fechadas. Tudo isso não é imaginação, é profecia se cumprindo. A Bíblia diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, porque a visão é ainda para o tempo determinado, se apressa para o fim, e não enganará, se tardar, espera-o, porque certamente virá. Deus está dizendo, vai acontecer. O tempo da espera foi o tempo do preparo. A colheita já está a caminho. Você passou pela prova, pela escassez e pelas lágrimas. Mas agora é tempo de viver o cumprimento da promessa. A tua história de luta vai se transformar em testemunho de vitória. Você não nasceu para sobreviver, nasceu para prosperar. E quando essa virada acontecer, e ela vai acontecer, você vai entender que não foi sorte,
foi propósito, foi o resultado de uma fé que não desistiu, de uma mente que decidiu confiar e de um coração que aprendeu a honrar a Deus em tudo. Então creia, respire fundo e diga com fé: eu recebo o futuro de abundância que Deus preparou para mim. A tua nova estação já começou. Agora, onde quer que você esteja, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Esqueça as preocupações, as contas, as dúvidas. Este é o seu momento com Deus. Repita comigo, com fé e sinceridade: Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco diante de Ti neste momento, reconhecendo que o Senhor é a minha única fonte de provisão. Eu creio que tudo vem das Tuas mãos e que nada é impossível quando o Senhor está no controle. Hoje eu entrego a Ti a minha vida financeira, os meus sonhos, os meus planos e os meus medos. Perdoa-me por todas as vezes em que duvidei do Teu poder, por cada palavra de escassez que saiu da minha boca e por cada pensamento que me afastou da Tua abundância. Ensina-me a ser sábio na administração dos recursos, a ser generoso, fiel e obediente à Tua voz. Abre as portas que estavam fechadas, remove os bloqueios invisíveis e faz com que tudo o que estava parado volte a fluir. Eu declaro em nome de Jesus que a escassez não tem mais domínio sobre mim. A partir de hoje, eu caminho em direção à prosperidade divina. Eu declaro que sou abençoado, que sou livre das dívidas, que sou próspero e que viverei para testemunhar a Tua fidelidade. Senhor, eu tomo posse da força que vem de Ti, porque Tu és quem me dá sabedoria e coragem para conquistar. Faz de mim um canal da Tua abundância para que eu possa abençoar outras vidas e glorificar o Teu nome em tudo o que fizer. Em nome de Jesus, eu recebo esta nova estação de prosperidade e declaro que a partir de hoje a minha história financeira será transformada. Amém. Agora respire novamente e creia. O céu ouviu a sua oração. Algo começou a se mover no mundo espiritual. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva e os peixes de Pedro é o Deus que vai multiplicar o que está nas tuas mãos. Não duvide, apenas mantenha-se firme na fé e na prática da palavra. Agora que você orou, creu e tomou posse dessa promessa, chegou o momento de agir. A fé sem ação é apenas emoção passageira. Mas quando você transforma a fé em atitude, o milagre se manifesta. Então, se esta mensagem falou com você, inscreva-se agora mesmo neste canal. Curta este vídeo e compartilhe com 5 pessoas que precisam dessa palavra de prosperidade. Você será um instrumento para levar luz, esperança e fé a outros corações. Não deixe o inimigo roubar o que foi plantado em seu espírito. O que Deus começou hoje, Ele vai completar. Mas é você quem precisa manter a chama acesa. Continue declarando todos os dias: eu sou próspero, eu sou abençoado, eu sou guiado por Deus. A partir deste momento, ande de cabeça erguida. Não olhe para trás, não tema o amanhã, porque o Senhor já está preparando encontros, oportunidades e milagres que você nem imagina. Os dias de aperto vão ficar para trás. O tempo da multiplicação está chegando, e quando a tua vitória chegar, e ela vai chegar, lembre-se de contar o que Deus fez. Compartilhe seu testemunho, porque outras pessoas precisam saber que a palavra funciona, que a fé é viva e que as promessas de Deus não falham. A prosperidade já está a caminho da tua vida. E se você crer, declare nos comentários: eu recebo a abundância que vem do Senhor. Que o Espírito Santo te fortaleça, que o favor de Deus te acompanhe e que esta mensagem seja o início de uma nova fase, uma fase de prosperidade, paz e propósito. Nos vemos na próxima palavra de fé. Fique com Deus.